Olá, olá! Bem-vindos ao nosso 24º vídeo da série Grande Música em Pequenos Encontros. E hoje nós vamos falar dos instrumentos afináveis de sopro. E, como exemplo, eu vou usar a flauta doce, que é um instrumento super simples. Essa flauta doce aqui, certo? Instrumento fácil, inclusive, de construir, vocês vão ver. A flauta doce ela tem duas partes. Essa que produz o som e essa que faz as notas. Ou seja, quando a gente está falando de afináveis, a gente está falando dessa parte da flauta doce, né? Porque essa aqui funciona como qualquer apito. A parte responsável pela afinação é essa parte de cá. Lógico, existem flautas que são inteiras, que elas não são separadas em duas, mas é a mesma coisa. A parte que produz o som está aqui em cima e a parte que modifica o som é essa parte aqui de baixo, onde nós temos esses orifícios. Tá? Então, vou usar a flauta doce como exemplo para falar da possibilidade de afinação. Bom, então, como eu disse, na flauta doce, essa parte apenas produz o som. O que vai mudar o som e resultar nas diferentes notas musicais é o tubo que vem daqui para frente, que na verdade teria que ser um tamanho de tubo para cada nota. Só para a gente ter ideia do que acontece. Esse é o som sem nada. Vou encaixar esse tubo aqui, que eu fiz de papel, só para mostrar. O som já é outro, porque o tamanho é outro. Aqui ela não tem tamanho nenhum. Aqui ela passou a ter esse tamanho. Vou colocar um tubo um pouquinho maior para a gente ver o que acontece. Relação entre esse e esse. Muito pouquinho, mas dá para a gente ver que tem diferença. Quer ver? Comparando mais uma vez. Ou seja, quanto mais a gente aumentar esse tubo, a gente vai conseguir um som mais grave. Até o momento que esse apito ele não vai ser suficiente. Ele não vai aguentar a movimentar o ar por um tubo muito grande. Então, o que eu faço? Eu mudo o tamanho do apito. Por isso, os diferentes tamanhos de uma flauta doce. Só de curiosidade, vou mostrar a parte de baixo de uma outra flauta doce. Maior do que aquela, né? Então, esse apito, ele não é suficiente para fazer o ar girar nesse tubo que é bem maior. Então eu vou precisar também de um apito maior. Olha só. Certo? Mesma ideia. O apito funciona do mesmo jeito que esse. Só que ele tem que ser mais potente porque ele vai fazer circular um ar num espaço maior. Então, encaixo do mesmo jeito e ela vai ter um som mais grave, porque ela é maior. Certo? Tem gente que acha esse som mais místico, aquele som. Cada um vai saber que som quer. Falo isso para o artesão que vai construir. Cada músico vai te pedir um instrumento que produz um som específico. Como eu disse, tem gente que gosta de um som mais grave.
E tem gente que gosta mais do som agudo. Aí o artesão vai escolher o tipo de instrumento mais interessante para o músico que vai usar. Esse tipo de flauta pode ser ornamentada da maneira que quiser, né? Pode, inclusive, pelo lado de fora, ser talhada na própria madeira. Isso não influi. Por que a flauta doce a gente consegue afinar? Embora ela tenha um tubo só. Estou vendo que eu tapei todos os buracos da flauta doce para a gente ver o que acontece quando a gente encaixa essa parte aqui. Certo? Então nós temos uma nota. Cada vez que eu libero um orifício aqui, o que acontece? É como se esse tubo diminuísse de tamanho, porque vai escapar ar por aqui. Já mudou. Vou tirar mais um. Vou tirar mais outro. E assim por diante. Quando eu tenho, então, todos os buracos livres da flauta, ou seja, quando eu coloco os dedos na flauta doce, na verdade, eu estou fazendo o papel dessas etiquetas, certo? Que eu fui tirando uma a uma. Tá. Na verdade, por que o dedo é melhor do que a etiqueta? Porque não é tirando uma a uma que você faz as notas na flauta doce, e sim combinando possibilidades. Por isso esse instrumento desse tamanzinho, com um tubo só, consegue fazer 27 notas diferentes. Certo? Com combinações. Eu toquei fazendo combinações de dedos para poder chegar na afinação certa que eu quero. Até mais!